Pois é, a maioria das igrejas evangélicas, elas reconhecem duas ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus para o seu povo, né? O batismo e a ceia. E na ceia de Jesus com os seus discípulos, quando essa ordenança foi estabelecida, Jesus ele tomou o pão e o vinho, e ele deu esses dois elementos um significado espiritual para os cristãos. Ainda assim, o valor dessa experiência, ela depende da condição do coração dos participantes. Em Corinto, por exemplo, os cristãos eles estavam pecando na observação da ceia, e Deus já até tinha disciplinado eles. E como eu sei disso, porque em 1 Coríntios 11:30, nós lemos: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, como participar da ceia com o coração preparado? Como ter um coração adequado para este momento que todos nós cristãos devemos observar e participar? Então, eu queria 4 pontos rápidos com vocês. Se vocês tiverem uma Bíblia junto de vocês, eu vou estar usando 1 Coríntios, capítulo 11, né, esse capítulo que é bem conhecido em função da ceia, tá? Ainda que eu vou ler ele com vocês. Então, nos versículos 23 a 26, o comecinho, na verdade não é bem um comecinho, até quase o final do versículo 26, nós lemos assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. O nosso Salvador, ele quer que tenhamos isso em mente, que o pão partido e o vinho, ou o suco, eles formam uma alusão do sacrifício que Jesus teve de passar por nossa conta. E Jesus, mesmo sabendo pelo tipo de morte que passaria, ainda assim ele deu sequência ao plano que, quando eu e você cremos, nós nos tornamos participantes da vida eterna. Por que Jesus queria que nos lembrássemos da morte dele? Porque a morte dele é um evento central na nossa vida. Porque ele morreu por nós, nós podemos viver para ele. Cristo, ele nos substituiu, pagando pela dívida que nunca teríamos condições de pagar por nós mesmos. Essa lembrança, ela não é uma mera recordação, e aqui sou eu de novo com mais um barulhinho do vídeo, aqui achei, do vídeo do plataforma, voltando aqui. Essa lembrança ela não é uma mera recordação dos fatos históricos que aconteceram quando Jesus morreu. Esses fatos históricos que foram registrados por humanos, por homens, ainda que inspirados por Deus, eles participar da ceia em memória de Jesus não é como caminhar no museu e aprender ou se lembrar do que aconteceu no passado. Participar dessa ceia é se lembrar do que aconteceu como uma testemunha viva da realidade, da existência da graça de Deus. E nessa ceia nós comungamos uns com os outros com base nessa verdade que nós juntos podemos desfrutar. A morte de Jesus nos possibilitou essa nova vida. Em segundo lugar, esse é o finalzinho do versículo 26, ali a gente lê: até que ele venha. Então nós participamos da ceia na expectativa do retorno de Jesus. E o nosso coração ele deve desejar esse retorno, porque Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou, mas ele subiu aos céus e um dia ele voltará, dando sequência às profecias que ainda não foram cumpridas. E que eu e vocês somos participantes. E hoje, ainda que habitados pelo próprio Deus, nós não somos totalmente o que Deus quer que nós sejamos. Mas
Quando estivermos com Jesus, nós seremos como ele. Teremos corpos glorificados e em nada falharemos no nosso louvor a ele. Em terceiro, Paulo, né, o apóstolo que escreve essa carta aos Coríntios, ele não disse que devemos ter corações dignos para participar da ceia, mas que devemos participar da ceia de maneira digna. Então, continuando o texto de Coríntios, no 1 Coríntios, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Existe uma história de um pastor escocês. Esse pastor ele foi celebrar a ceia na igreja em que ele era pastor, e durante a celebração da ceia, quando ele disse aos irmãos e às irmãs para que comessem do pão e bebessem do vinho, ele notou uma mulher que recusou na hora de pegar os elementos, e ao invés disso, ela se ajoelhou e começou a chorar, ia chorar muito. E o pastor, percebendo isso, ele foi até ela e ofereceu os 2 elementos, e ele disse: beba e coma, minha querida. Isso aqui é para pecadores. O pastor, ele reconhecia que aquela mulher estava na condição que deveria estar para receber os elementos. Se somos partes da família de Deus, então nós sabemos que fomos salvos por causa da graça de Deus, e não porque fizemos alguma coisa que nos colocasse nessa posição. Porque não há nada que nós possamos fazer que nos dá a salvação. É graça, é de graça, e é de graça vindo de Deus. Mas é pela fé que nós nos tornamos participantes da salvação que Ele oferece. Basta crer na obra que Ele já fez por nós. Então a ceia, ela nos lembra dessa condição. Somos pecadores redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E é por isso que na ceia nós examinamos o nosso coração, nós julgamos os nossos pecados e nós confessamos eles ao Senhor. Então eu queria com vocês agora aproveitar esse momento para convidá-los a, em um minuto, olhar para dentro de si e confessar os seus pecados que você ainda não confessou ao Senhor. Vamos fazer isso? Um minutinho, tá bom? Por fim, em quarto lugar, nós devemos na ceia olhar uns para os outros. Estou olhando para vocês. E entendendo que cada um que participa dessa ceia, ela faz parte do corpo de Cristo, faz parte da família celestial a qual nós pertencemos. O texto continua dizendo em Coríntios: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Fato é que discernir o corpo do Senhor aqui, talvez ele tenha um duplo sentido. Talvez seja saber quem o Senhor Jesus é, mas talvez seja quem a igreja do Senhor Jesus é. E a ceia do Senhor, ela deve ser essa demonstração da unidade que acontece nesse corpo, nessa igreja. E essa unidade que só existe com base nessa obra que Ele mesmo realizou por nós. É até interessante pensar que na igreja de Corinto, isso não existia unidade, pelo contrário, Paulo ele escreve a sua primeira carta e muito do conteúdo que ele fala é a respeito dessa não unidade, desunião que existia entre os irmãos.
No cristianismo, ser cristão sem desfrutar de unidade com os irmãos é inconcebível. Foi o apóstolo João que escreveu que se Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. A ceia, ela é algo muito sério e é um momento especial, e é um momento para cristãos com coração em busca do Senhor, conforme as Escrituras. A ceia, ela não é um tempo de luto, ainda que a gente se lembre da morte de Jesus. Ela não é um tempo para ficarmos tristes, apesar de ser um tempo para nos avaliarmos e avaliar o nosso coração, avaliar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Mas com estes pensamentos, com essas questões em mente, vamos fazer a semelhança de como Jesus fez, de comer do pão e do vinho, tá bom? Eu vou ler para a gente novamente os versículos 23 e 24 de 1 Coríntios 11, tá? Que diz assim, Paulo escrevendo: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então eu convido você a pegar o pão que separou para este momento, que significa o corpo de Cristo, e distribuí-lo com as pessoas que estão com você, caso você não esteja sozinho, e comê-lo. Depois de comer, ore ao Senhor, agradecendo a Ele por tão grande amor por nós. Arthur, você pode orar por nós? Consegue, cara? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício do Teu Filho, Pai, em favor dos nossos pecados. Não há amor maior que esse, um amor que humanamente a gente não consegue compreender. E Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo sacrifício, pelo sangue do Teu Filho na cruz e pagou pelos nossos pecados, Senhor. E hoje podemos desfrutar de um relacionamento contigo, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo 25, a gente continua a leitura. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então eu convido agora vocês a tomarem um vinho, o suco de uva, que representa esse puro sangue que foi derramado por cada um de nós. Então, logo depois de tomá-lo, eu peço a vocês também, convido vocês também a tomarem um tempinho, a agradecer ao Senhor. Eu diria, lembre-se de agradecê-lo por hoje, podemos fazer isso juntos, participar dessa ceia. Ah, porque não foi por qualquer coisa que você tenha feito que te trouxe para a oportunidade para fazer isso, mas porque ele já fez alguma coisa e nessa coisa nós cremos, a saber, a morte que ele fez tomando o nosso lugar.
Lucas, você pode orar para a gente, cara, por favor? Posso sim. Senhor Deus, obrigado pelo sangue derramado em nosso favor naquela cruz. Obrigado porque é através dele que podemos ter vida eterna. Obrigado porque a morte de Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados. Cristo substituiu a nossa punição, a nossa devida punição. Deus, eu quero agradecer por esse momento onde podemos relembrar, refletir, meditar nisso e ter esperança que um dia iremos tomar juntos desse cálice com o Senhor, quando estivermos na glória com Ele, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. 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 Bem, gente, com certeza, se você não é muito diferente de mim, o meu desejo é que a gente estivesse presencialmente juntos. Enquanto esse tempo não chega, a gente faz dessa forma, mas eu queria lembrá-los que queremos muito em outubro poder fazer isso de forma presencial, e a gente está preparando o nosso espaço, estamos levando em consideração o decreto da nossa cidade, ainda que ele muda, né, de tempos em tempos, mas de qualquer forma ter um ambiente seguro para que a gente possa fazer isso, um ambiente em que a gente continue louvando do Senhor. Eu continuo dizendo, o que nós fazemos aqui, ele é real, ainda que mais superficial, ele é real, e eu espero que todos nós continuemos a lembrar do Senhor e a fazer isso em memória dele, para a honra e glória do nome dele, mas é muito bom estar com vocês, ainda aqui nesse formato. Gente, é isso daí, que Deus nos abençoe.